agora você já começa a ter uma série de informações importantes para mergulhar em um ponto mais profundo da histologia, que a gente entender agora uma estrutura muito mais complexa, linda, maravilhosa, que é a nossa pele. Lembrando que a pele é um órgão, o maior órgão que a gente tem no corpo, que é formado por um conjunto de tecidos. Entre eles eu tenho o tecido epitelial, que é o que a gente está estudando. Mas como você é aluno Ramon Gardelha, a partir de agora a gente vai imergir nesse cenário, nesses tecidos mais profundos. Epiderme, derme, que é o tecido abaixo, e eu tenho a camada tela subcutânea ou simplesmente hipoderme, é a mesma coisa. Mas sinceramente eu não gostei muito dessa imagem. Eu achei ela muito simples. Eu vou fazer o seguinte, segura aí, eu vou fazer um esquemazinho aqui e eu quero que você reproduza isso aí no conforto da sua casa. Segura a onda que eu vou representar isso agora em um esquema melhor para você. Fala galera, voltando agora sim a gente tem um esquema decente para que a gente possa entender a complexidade do nosso maior órgão, da nossa pele, tá? Começando pelas partes, né, pela anatomia desse órgão. Galera, só relembrando, primeiro, essa camada mais externa que está aqui, vou puxar aqui novamente, ó, essa camada aqui mais externa é a nossa epiderme, beleza? Então, a epiderme, lembrando que é um tecido epitelial simples ou estratificado? Estratificado, beleza? A gente tem aqui, mais internamente, eu tenho aqui, ó, a derme. E aí eu já adianto para você, a derme é um tipo de tecido conjuntivo. Vamos ver na próxima aula que derme é um tipo de tecido conjuntivo do tipo frouxo. A gente volta a falar sobre isso, mas por enquanto para você, derme. E mais internamente, a gente tem aqui essa última camada, ó, da pele, que é o que a gente chama de hipoderme. Então eu tenho a hipoderme, a derme e a epiderme, as três camadas da pele, beleza? Como está também representado aqui nessa imagem. Falando especificamente somente sobre a epiderme, galera, dá uma olhadinha aqui. A gente tem vários estratos, por isso ela é um tecido epitelial estratificado, e a gente tem também camadas que formam somente aqui essa epiderme. Eu posso dividir ela em 4 camadas. A camada germinativa. O que é a camada germinativa? É a camada que está em intensa divisão mitótica, ou seja, as células estão se proliferando muito, buscando renovar as células mais envelhecidas, que são essas células da camada mais superior, beleza? Como essa camada superior ela está em contato direto com o meio externo, com o atrito, então ela envelhece com mais rapidez e elas precisam ser renovadas, dependendo, obviamente, das mitoses que acontecem aqui nessa camada germinativa. As células que se dividem aqui empurram as demais para cima e aí eu tenho agora a camada espinhosa. Ramon, o que é essa camada espinhosa? É uma camada onde a gente consegue evidenciar aquelas especializações de membrana. Vamos lembrar? Desmossomos, interdigitações, zônula de oclusão. Então é aqui que a gente observa isso. Para quê? Para manter as células mais unidas, mais justapostas. Mais para cima, a gente tem uma camada agora chamada de camada granulosa. O que é que a gente encontra de especial nessa camada? Células que estão ativadas a produzir, nesse momento, queratina. Queratina, que é uma proteína impermeabilizante. Então, a gente começa a síntese de queratina e essa síntese aumenta tanto que chega um ponto que essas células se impermeabilizam a ponto de não conseguir mais fazer transporte e acabam morrendo. Então, a camada córnea, ela é formada por células mortas queratinizadas. Então, se eu fosse representar aqui na figura, a gente teria aqui em cima queratina que impermeabiliza essas células e faz com que essas células morram. Então, a queratina é um impermeabilizante e um protetor. A gente tem aqui células produtoras de queratina na granulosa, são os queratinócitos, e em cima são as células mortas, impermeabilizadas, impregnadas de queratina. Ficou claro? Tranquilo? Isso é a nossa epiderme. Ramon, é só isso que a gente encontra na epiderme? Não. Dá uma olhadinha nessa próxima imagem. Aqui eu tenho uma célula extremamente importante chamada de melanócito. Aqui na imagem eu estou representando o melanócito por essa célulazinha aqui e eu também coloquei ela aqui, ó. Vamos puxar uma setinha e colocar o nome dela.
Essa camada, essa célulazinha aqui é o melanócito. Pelo nome, fica fácil a gente saber o que é que o melanócito produz. Ela é a célula especializada em produzir um pigmento, uma proteína de cor escura chamada de melanina. Ramon, cor escura, toda melanina é escura? Olha para cá. A gente tem dois tipos de melanina, a eumelanina, que essa sim tem uma cor escura, e tem a feomelanina, que tem uma cor mais clara. E aí o que é que acontece? Você já deve estar perguntando, será que tem a ver a cor do meu cabelo ser mais escuro ou ser mais claro de acordo com a quantidade de melanina? Tem. Primeiro, responde para mim, quem tem mais melanócito? Uma pessoa de pele negra ou uma pessoa de pele branca? E aí? Quem tem mais melanócito, na verdade, basicamente é a mesma quantidade de melanócito. O que varia de uma pessoa para outra não é a quantidade de melanócito de uma forma geral, e sim a quantidade de melanina que essas células produzem. Então, se uma pessoa ela tem uma pele mais escura, mais negra, significa que essa célula está em intensa atividade de síntese proteica, produzindo mais melanina, ou seja, isso tem a ver, síntese proteica tem a ver com ativação gênica, ou seja, tem a ver com material genético. Por isso que quando a gente fala em coloração de pele, a gente geralmente submete essa ideia ao quê? A fatores hereditários. Por quê? Porque o DNA que a gente herda vai dizer se essa célula vai ser mais ativa ou menos ativa, beleza? Outro detalhe importante aqui, observa que esse melanócito ele começa a se ramificar e ele vai liberando grânulos cheios de melanina. E dependendo do tipo de melanina que tiver, aquela estrutura vai ficar com a pele com a cor mais escura ou mais clara. E o detalhe é que esse pacotinho aqui de melanina que sai desse melanócito, ele vai parar também aqui, ó, no folículo piloso, durante a formação do pelo. E aí você tendo, por exemplo, uma concentração maior de eumelanina, comparado com feomelanina, a pessoa vai ter uma tonalidade mais escura no pelo ou na pele. Se eu tenho uma concentração relativamente igual entre esses dois pigmentos, só que predominando ainda mais esse aqui, a pessoa fica com a cor mais clara. Se a pessoa, por exemplo, praticamente não produzir eumelanina e tiver mais feomelanina, significa que a pessoa fica com o cabelo ruivo, com a pele, com os pelos de coloração mais ruivas. E se a pessoa não produzir nenhum dos dois, ou seja, esse gene ele não está ativo, aí a gente chama isso de albinismo, a pessoa não produz nenhum tipo de melanina. No caso, isso é uma característica recessiva, a pessoa é azinho, ou seja, ela não tem nenhum fator que possibilite a produção dessa melanina de nenhum dos dois tipos, beleza? Tranquilo? Isso é o que a gente tem sobre melanina, sobre melanócito. Ramon, é somente essa célula que está aí na pele? Não, galera. Olha a quantidade de estruturas. Mas antes da gente falar da derme ainda, dá uma olhadinha em algumas ramificações ou algumas estruturas que partem ainda da epiderme. Uma delas, eu vou colocar para cá, seria esse verdinho aqui, eu vou puxar uma setinha para cá. Isso aqui é uma glândula. É uma glândula sudorípara. Eu vou abreviar aqui porque não teve espaço. Essa glândula, ela está associada com o quê? Produção, obviamente, do suor, ou seja, de termorregular. Permitir que, quando a gente tem um superaquecimento, a gente libera suor e esse suor vai promover a retirada de calor interno do corpo, fazendo com que a gente tenha um resfriamento. Então, o suor, que é composto basicamente de água, mas a gente já sabe agora que não é só água, eu tenho sais minerais, eu tenho íons, eu tenho amônio, eu tenho ureia, eu tenho ácido úrico, que compõem o suor, beleza? Outra estrutura também que deriva, então aqui eu tenho um tecido glandular, ou seja, um tecido de secreção endócrina ou exócrina, nesse caso, exócrina. Eu também tenho outro tipo de secreção exócrina, que é esse cara daqui, eu vou puxar uma setinha dele para cá. Isso aqui é o que a gente chama de glândula sebácea, que também é uma secreção exócrina. O que é que a gente produz aqui? O sebo. E para que serve esse sebo? Para permitir que essa estrutura, esse folículo piloso, ele mantenha-se hidratado e ao mesmo tempo tem como função garantir um aumento de oleosidade para evitar o ressecamento, a dessecação. Então também tem função protetora, beleza?
Outras estruturas que a gente pode encontrar ainda na epiderme são essas terminações nervosas. Então, quando a gente fala aqui em terminações nervosas, eu tenho aqui estruturas que derivam de tecidos mais profundos, né? Existem neurônios que estão aqui, que vão se ramificando, e eu tenho essas terminações, que vão estar captando estímulos do meio do meio externo, de fora, para levar essa informação para o interior do corpo, mais especificamente para o sistema nervoso central. Beleza? Então a gente também tem na epiderme isso aqui. E outro ponto importante que a gente tem é justamente o folículo piloso, que vai dar origem, vai formar o que a gente chama de pelo. Ramon, o que é o pelo? Especificamente, o pelo é queratina, são células mortas. Lembra que as células vão morrendo aqui e vão ficando queratinizadas? Só que algumas dessas células já começam a morrer aqui, ó, nessa invaginação aqui da epiderme. E aí, nessa invaginação, a gente tem células que começam a se queratinizar, começam a morrer, e elas vão sendo empurradas para cima, e o pelo, que é queratina, que é célula morta cheia de queratina, vai crescendo, crescendo, crescendo. E isso de maneira contínua, beleza? E aí, a gente entende que existem também melanócitos que vão depositando grânulos de melanina nessa queratina, tornando ela mais escura ou mais clara. Ficou claro? Então, isso é o nosso pelo, e isso daqui é o folículo piloso, o local de atividade de produção de células mortas, de células queratinizadas, ok? Deixa eu ver aqui o que é que a gente pode mais chamar atenção para a epiderme. Ainda sobre a epiderme, a gente também pode falar essa estruturazinha aqui, ó, galera. Ó, vou puxar para cá, aqui. Esse roxinho aqui, ó, que vem na base de toda essa epiderme, sustentando, dando ancoragem, é o que a gente chama de lâmina basal. E aí lembra na aula anterior que eu falei que é a lâmina basal que sustenta a epiderme. Inclusive tem uma especialização de membrana, você deve lembrar o nome, que é chamada de endesmossomo, que vai garantir essa ancoragem, essa sustentação. Isso daqui é a epiderme, é a camada mais externa da nossa pele. Então vê a complexidade que é isso. Quando a gente vai para a camada mais interna, ou seja, para a derme, aí a gente tem um aumento de complexidade ainda maior. Mas como a nossa aula agora é focada mais em tecido epitelial, eu não vou aprofundar aqui. Porém, eu quero já que você aumente seu vocabulário, entendendo que essa derme, essa estruturazinha daqui, vou puxar uma setinha para cá, e a gente vai colocar aqui que essa derme, ó, ela é uma estrutura formada por tecido conjuntivo propriamente dito. Opa! Tecido conjuntivo propriamente dito do tipo frouxo. Por que frouxo? Galera, olha como as células na epiderme estão juntinhas, justapostas. Olha aqui como as células estão espaçadas. Então, isso aqui é o que caracteriza o tecido conjuntivo, ter muita matriz, então as células ficam espaçadas. E por que ela é frouxa? Por que é do tipo frouxo? Porque essas células daqui, elas têm fibras que não estão tão bem ancoradas, e aí permitindo que essas células fiquem mais espaçadas, mais soltinhas, sem muita organização. Isso é o que caracteriza o tecido conjuntivo frouxo. Ramon, quais são as células mais importantes? Por enquanto, pega essa daqui, ó. Essa célulazinha daqui, que eu vou botar de verde, olha ela aqui, ó. Ela é chamada de olha o nome dela, fibroblasto. Blasto significa jovem, é uma célula jovem, e fibro vem de fibra. Como assim fibra? A gente tem várias fibras aqui na pele. Entre elas destaca-se o colágeno. O colágeno, que é a proteína mais abundante que a gente tem. Mais ou menos 30% das proteínas no corpo da gente é colágeno. E o colágeno é produzido por esse fibroblasto. Quer ver uma coisa interessante? É esse fibroblasto que, assim, entre os espaços que a gente tem no corpo, entre um órgão e outro, não é vazio, não é vácuo. É o que? É tecido conjuntivo, por isso o nome tecido conjuntivo, porque ele vai dar conjunto. E o que mantém essas células, vamos dizer assim, aderidas uma matriz, né, permitindo que haja ali troca de substâncias, é justamente essas fibras que o fibroblasto produz. Só que quando a gente tem um corte, por exemplo, um ferimento, o que é que acontece? A gente tem a lesão da epiderme, tem a lesão da derme. E aí nessa estrutura, nessa região aqui,
esse ferimento ele precisa ser cicatrizado. Então vai ter a coagulação de sangue, porque tem rompimento de vasos sanguíneos. Depois a gente tem um processo inflamatório acontecendo, ou seja, células de defesa agindo ali para poder destruir corpos estranhos. E a gente também tem a produção de fibras para fechar esse buraco, para fechar esse ferimento. Ou seja, o fibroblasto ele também participa, do que a gente chama de cicatrização. Então ele é o cara responsável pela produção dessas fibras, principalmente, repete, colágeno, beleza? Outra coisa interessante, quando a gente tem, por exemplo, um crescimento, a gente tinha uma determinada altura, a gente cresceu. É comum em algumas etapas do crescimento você ter saltos de crescimento. E aí esse salto acaba fazendo com que as células se afastem muito, cresçam muito e aí acaba rompendo fibras, quebrando, destruindo espaços. O que é que tem que ser feito ali? Uma cicatrização. Só que é uma cicatrização sem romper vasos. E aí quando essas fibras vão preencher o espaço onde que ficou, isso acaba formando, deixando marcas, que é o que a gente chama de estria. Né? Então é muito comum, por exemplo, em mulheres que ficaram grávidas, que a barriga cresceu muito, e aí com o esticamento dessa barriga, com o processo de crescimento dessa barriga, como ela esticou muito, então ficou ali cheio de espaço de estruturas que foram quebradas. Aí as fibras reconstituem, deixando muitas vezes estrias, às vezes no peito, às vezes, por exemplo, o cara que faz academia, que cresce rapidamente, e aí depois para, o que acontece? Fica um espaço que é preenchido por fibras, cicatrizando, são as estrias, beleza? Eu também falei aqui para vocês sobre os vasos sanguíneos. Então aqui de vermelho eu estou representando a artéria e de azul as veias, beleza? Então a gente tem vasos sanguíneos que precisam nutrir todas as células que estão aqui, inclusive nutrir a epiderme, que a gente viu que ela é avascular, mas ela precisa ser nutrida sim, ok? Outra célula importante que eu vou chamar a atenção dela aqui, essa célulazinha daqui, galera, vou falar melhor sobre ela em tecido conjuntivo, mas essa célulazinha daqui, ela se chama mastócito. Mastócito, por enquanto, pega esse nome. Ele está associado com processos inflamatórios, tá? Processos de defesa. Então, basicamente, nesse momento, nessa aula, se liga, mastócito, processo inflamatório. Tem uma outra célula que é comum também a gente encontrar aqui, vou botar ela na cor roxa. Tem uma célulazinha aqui que a gente encontra por aqui, que ela é mais ou menos, ela não tem uma forma muito definida, e ela tem como característica principal a formação do que a gente chama de pseudópodes. São aqueles falsos pés. Quando um corpo estranho entra aqui, esse macrófago, olha o nome dele, ó. Macrófago. É uma célula de defesa especializada em fagocitar. Então ela pega um corpo estranho, fagocita, vai lá e destrói o cara e mata. E aí ele está fazendo a defesa contra a entrada de um antígeno, de um corpo estranho. Quando ele não consegue fazer isso, ele manda sinais para outras células de defesa, para linfócitos mais especializados, desenvolver uma outra resposta imunológica, que aí a gente está falando da produção de anticorpos. Então esses caras também participam avisando células mais especializadas a produzir defesa. Mas isso não é o objetivo da gente agora entrar nesses detalhes de imunologia. Por enquanto eu quero que você perceba a complexidade que existe aqui na derme, principalmente aqui, vou destacar aqui também a presença de fibras. Então, isso daqui é o que a gente queria, o que eu gostaria que vocês começassem a compreender a complexidade dessa estrutura entre fibras. Eu destaquei como exemplo o colágeno. Existem outras fibras? Existe a elastina, existem as fibras reticulares, mas por enquanto, se liga, colágeno é o principal componente que vai formar essa matriz daqui, ok? E a gente também tem essa parte mais basal, que é a nossa hipoderme ou simplesmente tecido subcutâneo. E quando eu falo em hipoderme, eu estou falando nessa célula daqui, eu vou puxar para cá. Essa célulazinha daqui, ela é chamada de adipócito. Cito, célula. Adipo vem de gordura, ou seja, é a célula que é especializada em armazenar gordura. Ou seja, é uma reserva energética que a gente tem abaixo da nossa derme.
beleza? Então veja a complexidade que é a nossa pele. É realmente um órgão extremamente importante de proteção, mas tem outras funções. Tem função sensorial, tem função de transporte, né? Tem função de percepção. Olha só, esse pelo aqui, existem, eu não coloquei aqui no desenho, mas já vou representar, porque é importante. Existem aqui músculos. Imagina se isso aqui fosse um músculo, galera. Ó, existem músculos que também conectam a esses pelos para promover a ereção. Ou seja, a gente consegue também, quando a gente está com frio, por exemplo, os pelos ficam eretos. Então ele promove a ereção também para quê? Para facilitar a termorregulação. Falando em termorregulação, respira. Olha que lindo. Presta atenção agora. Galera, se liga, vem para cá, vem comigo, vem comigo. Vem, vem. Isso, chegou? Acordou? Presta atenção, Vi. Quando a gente fala de termorregulação, muita gente só lembra do suor. Mas eu acabei de falar outro mecanismo de termorregulação, que é ereção dos pelos, graças à presença de músculos eretores. Só que existe um outro mecanismo de termorregulação que acontece também a nível de pele, que é justamente envolvendo os vasos sanguíneos, artérias e as veias. Artérias e veias, elas passam sangue. E o sangue é formado basicamente de água. E água é um importante controlador de temperatura, já que ela possui um alto calor específico e um alto calor latente de vaporização. Propriedadezinhas básicas da água que a gente vê lá no início do curso, que é justamente quando a gente está estudando bioquímica da água. Só que o que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente está muito aquecido, a pele da gente, pensa numa pessoa mais branquinha, que isso é mais evidente. Uma pessoa branquinha, quando está com calor, como é que fica o rosto dela? Como é que fica a pele? Fica bem vermelha. Por que fica vermelha? Porque está passando mais sangue por ali. Ou seja, esses vasos, eles dilatam, é um processo chamado de vasodilatação, para permitir que aumente o fluxo de sangue aí. E aí, como passa mais sangue, significa que está passando mais água. E água em contato com o ambiente quente, o que é que vai acontecer? Essa água vai roubar calor. Então é também uma medida, uma maneira da gente garantir o controle de temperatura corporal, principalmente em animais que são homeotérmicos, que é o nosso caso, ou seja, a gente precisa manter a nossa temperatura constante, independente da variação de temperatura que tem no ambiente, no meio, beleza? Só para a gente ilustrar, tá aqui uma animaçãozinha para a gente perceber como de fato funciona a nossa pele. Agora foi. Agora foi. Teimoso, mas foi. Preste atenção. Me deixou no vago sobre. Mas olha aqui, ó, veja. Aqui é a pele mostrada numa visualização, vamos dizer assim, tridimensional. A epi, a derme e a hipoderme. Olha os vasos sanguíneos, olha os pelos. Isso aqui seria o que, galera? Vai. Isso aqui são pelos, são músculos eretores. Olha as fibras de colágeno, de elastina, ou fibroblasto, que tem uma forma estrelada. Lá seria aquela célula verdinha, tá? Então percebe que a gente tem de fato uma complexidade muito grande de estruturas. Olha o mastócito, olha o mastócito aqui, galera. Aqui, ó, é a célula que participa de processos inflamatórios, tá? Olha a nossa epiderme. Lembra das camadas? Camada germinativa, espinhosa, granulosa, e a gente tem granulosa e a gente tem a camada produtora de, ou melhor, a célula, a camada em que as células morrem, né? A camada córnea, onde ficam células mortas, impregnadas de queratina. E lá em cima a gente tem também queratina, que é justamente para garantir uma impermeabilização, evitar que a gente fique perdendo água a hora toda. Essa água ela vai sair basicamente pelos poros, que são os poros. Olha os melanócitos. Que são os melanócitos? São as células produtoras de melanina, são aquelas células que vão irradiando, ramificando e depositando grânulos de melanina. Aí está um pouco do que é a nossa pele, beleza? E para a gente terminar essa aula, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Eu queria que vocês entendessem, lá no começo do primeiro vídeo, eu falei para vocês o que era ou o que é uma tatuagem. Na verdade, eu mostrei um breve videozinho como entre essa tatuagem, a gente falou tatuagem rígida e tatuagem permanente. Ramon, como é que funciona isso? Quando a gente fala numa tatuagem
de rino, uma tatuagem que sai com facilidade, é aquela de chiclete que você bota também, sai. Por que sai tão fácil? Porque ela é aplicada na superfície. Ou seja, como essas células se renovam a hora toda, aquela tinta é rapidamente descartada. Agora, numa tatuagem permanente, a agulha ela passa pela epiderme, chega na derme, e é aqui na derme a tinta é depositada. Então o que é que vai acontecer? Se liga, veja. Se eu colocar aqui uma tinta vermelha, o que é que vai acontecer? Preste atenção. Isso daqui, para essas células chamadas de macrófagos, elas são reconhecidas como corpos estranhos. Lembra que o macrófago está associado à defesa, à fagocitose. Então o que é que acontece? Essa célula, ela vem e fagocita toda essa tintazinha daqui, ó. Ela vai lá e engloba. Quando ela engloba, ela não consegue digerir, destruir essa tinta. E ela fica estável, paradinha, com aquela tinta ali localizada o resto da vida dela. Quando esse macrófago morrer, vem outro, já engloba e fica paradinho. E aí você não consegue tirar aquela tinta. Por quê? Porque os macrófagos, as células de defesa, não conseguem destruir essa tinta. Então ela não é digerível. Por isso que a tatuagem ela fica de maneira permanente. Ficou claro isso? Tranquilo? Ramon, tatuagem permanente, mas eu sei que é possível retirar uma tatuagem usando, por exemplo, o laser. O que é que o laser faz? O laser, ele penetra nesses tecidos, vai lá nos macrófagos e destrói ou fragmenta uma gotícula de tinta em pequenas gotinhas bem pequenininhas. Então ela dilui, ela espalha essa tinta. E aí aquilo que estava muito concentrado, que era muito fácil de visualizar, passa a não mais ser visualizado, porque o laser foi lá e destruiu o pigmento formado, o que forma a tatuagem, beleza? É assim que funciona. E para finalizar, eu queria mostrar essa imagem aqui para vocês, porque eu já vi questões de histologia mostrando imagem de micrografia, ou seja, de microscópio óptico. Aqui eu tenho esses fiozinhos aqui, seria queratina, essa camada aqui mais rosa escuro aqui seria a epiderme e tudo isso aqui seria a derme. Então é só uma imagem de micrografia para você entender que é possível, a partir de um microscópio óptico, a gente também representar isso daqui de uma maneira mais real, vamos dizer assim. Isso aqui de uma maneira mais didática e ilustrativa, de uma maneira mais real. O importante é que você saia daqui com todo o conhecimento preciso, apropriado para você desenvolver qualquer prova de vestibular. Isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. Valeu, galera. Toca aqui. Tamo junto.